O cristianismo chegou ao Japão no século XVI, trazido por missionários portugueses e espanhóis. Os comerciantes chegaram primeiro, em 1543. São Francisco Xavier, um missionário jesuíta, chegou em 1549 e começou a pregar em Kagoshima. Xavier viajou por todo o Japão, espalhando a mensagem cristã. Muitos japoneses se converteram, incluindo samurais e daimyos, os senhores feudais. O cristianismo, sendo uma religião nova no Japão, oferecia a esperança de uma vida melhor e atraiu muitas pessoas que sofriam ou viviam na pobreza. Os missionários construíram igrejas e escolas, ensinando o cristianismo e a cultura ocidental. No entanto, o cristianismo também enfrentou oposição. Alguns líderes japoneses o viam como uma ameaça, preocupados que minasse sua autoridade. O budismo era a principal religião no Japão na época, e alguns monges budistas viam o cristianismo como um rival, tentando impedir sua disseminação. Os jesuítas foram os missionários mais bem-sucedidos no Japão. Chegaram no século XVI, trazendo consigo não apenas a fé cristã, mas também conhecimentos em ciência, medicina e tecnologia. Essa ordem religiosa católica era conhecida por sua erudição e zelo. Eles eram estudiosos dedicados, que se destacavam em várias áreas do conhecimento, o que lhes conferia grande respeito. Eles se adaptaram aos costumes japoneses, aprenderam a língua e tentaram tornar o cristianismo compreensível para o povo. Essa abordagem culturalmente sensível foi crucial para seu sucesso inicial. Os jesuítas atraíram muitos samurais, a classe guerreira do Japão, que ficaram impressionados com a coragem e disciplina dos missionários. A dedicação dos jesuítas à sua fé e sua disposição para enfrentar adversidades ressoaram profundamente com os valores samurais. A mensagem cristã, oferecendo uma alternativa espiritual ao código Bushido, também os atraiu. O cristianismo oferecia uma nova perspectiva sobre a vida e a morte, algo que muitos samurais acharam intrigante e reconfortante. Alguns daimyos poderosos se converteram e usaram sua influência para proteger os missionários e encorajar seus súditos a se converterem. Esses líderes regionais viram no cristianismo uma forma de fortalecer suas próprias posições e criar alianças estratégicas. No final do século XVI, havia centenas de milhares de cristãos no Japão, com igrejas e comunidades cristãs em todo o país. A fé cristã havia se espalhado rapidamente, criando uma rede de comunidades vibrantes e devotas. Mas o sucesso do cristianismo seria passageiro. A ascensão do shogunato Tokugawa trouxe uma nova era de repressão religiosa. O shogunato Tokugawa chegou ao poder em 1603 e via o cristianismo como uma ameaça à sua autoridade. Eles implementaram políticas rigorosas para erradicar a fé cristã, resultando em perseguições severas e a eventual supressão do cristianismo no Japão. O shogunato Tokugawa suspeitava do cristianismo, vendo-o como uma religião estrangeira que poderia ser usada para subverter seu domínio. A chegada dos missionários europeus no Japão trouxe consigo uma nova fé que começou a se espalhar rapidamente entre os camponeses e alguns samurais. Isso alarmou o shogunato, que temia que a lealdade dos convertidos pudesse ser desviada para potências estrangeiras. No início do século XVII, o shogunato começou a restringir o cristianismo, banindo missionários e perseguindo cristãos. As autoridades Tokugawa viam a crescente influência cristã como uma ameaça direta à estabilidade e à ordem social do Japão. Eles acreditavam que a presença de missionários estrangeiros poderia facilitar a invasão ou a interferência estrangeira nos assuntos internos do país. A rebelião de Shimabara, de 1637 a 1638, foi um ponto de virada. Esta revolta foi desencadeada por uma combinação de fatores, incluindo a opressão econômica e a perseguição religiosa. Os camponeses,
sobrecarregados por impostos pesados e sofrendo sob a tirania dos senhores locais, se uniram aos samurais descontentes, muitos dos quais eram cristãos. Essa revolta de camponeses e samurais, muitos dos quais cristãos, foi brutalmente suprimida pelo shogunato e levou à proibição nacional do cristianismo. A rebelião foi esmagada com uma força implacável, resultando na morte de dezenas de milhares de rebeldes. A resposta do shogunato foi rápida e decisiva, enviando uma mensagem clara de que qualquer desafio à sua autoridade seria tratado com extrema severidade. O shogunato Tokugawa tomou medidas drásticas para eliminar o cristianismo, expulsou todos os missionários do Japão, destruiu igrejas e forçou os cristãos japoneses a renunciar à sua fé. As igrejas foram demolidas e qualquer símbolo cristão foi erradicado. Os missionários estrangeiros foram forçados a deixar o país, e aqueles que permaneceram foram caçados e executados. Aqueles que se recusavam eram torturados ou executados. As técnicas de tortura eram brutais e destinadas a forçar os cristãos a renunciar à sua fé. Execuções públicas eram comuns, servindo como um aviso para outros que poderiam considerar desafiar as proibições do shogunato. A perseguição foi severa e generalizada. Os cristãos eram forçados a se esconder, praticando sua fé em segredo. As autoridades Tokugawa realizavam inspeções rigorosas nas aldeias, procurando por qualquer sinal de atividade cristã. Milhares foram mortos, e muitos mais foram forçados a se converter de volta ao budismo ou shintoísmo. A conversão forçada era uma prática comum, e aqueles que resistiam enfrentavam a morte certa. As comunidades cristãs foram dizimadas, e a fé foi praticamente erradicada do Japão. O shogunato também implementou um sistema de vigilância para erradicar qualquer cristão remanescente. Este sistema incluía patrulhas regulares e a oferta de recompensas por informações sobre cristãos escondidos. Artefatos cristãos eram confiscados e destruídos, e qualquer pessoa encontrada praticando a fé era severamente punida. Seção 4. Os cristãos escondidos de Nagasaki. Apesar da perseguição, alguns cristãos se recusaram a renunciar à sua fé e se esconderam, tornando-se conhecidos como os cristãos escondidos, ou Kakure Kirishitan. Eles preservaram sua fé em segredo por mais de 200 anos. Os cristãos escondidos desenvolveram maneiras elaboradas de ocultar suas crenças. Eles adoravam em segredo, usando estátuas e rituais budistas para disfarçar suas práticas cristãs, e transmitiam sua fé oralmente de geração em geração. Os cristãos escondidos enfrentavam perigo constante sob suspeita e podiam ser presos ou mortos se descobertos. Apesar disso, mantiveram sua fé viva, um testemunho da resiliência do espírito humano. Eles se concentraram em Nagasaki, o único porto aberto a estrangeiros durante o período Sakoku, e também o centro do catolicismo japonês, o lugar onde o cristianismo se enraizou pela primeira vez no Japão. Seção 5. A abertura do Japão e o retorno do cristianismo. O período Sakoku chegou ao fim em 1853, quando o comodoro Matthew Perry, da Marinha dos Estados Unidos, forçou o Japão a abrir suas portas para o Ocidente. Perry chegou com uma frota de navios de guerra, conhecidos como navios negros, e exigiu que o Japão estabelecesse relações comerciais com os Estados Unidos. Este evento marcou o início de uma nova era para o Japão, que até então havia mantido uma política de isolamento rigoroso por mais de 2 séculos. Isso levou à Restauração Meiji de 1868, um período de rápida modernização e ocidentalização. O Japão começou a adotar tecnologias e práticas ocidentais, reformando suas instituições políticas, sociais e econômicas. A Restauração Meiji transformou o Japão de um feudo feudal em uma potência industrial moderna. O governo Meiji encerrou a proibição do cristianismo
e os missionários puderam retornar ao Japão. Missionários de várias denominações cristãs, incluindo católicos e protestantes, começaram a chegar ao Japão, trazendo consigo não apenas a fé cristã, mas também ideias ocidentais sobre educação, medicina e assistência social. O retorno do cristianismo foi inicialmente recebido com suspeita e hostilidade, pois muitos japoneses ainda o associavam ao imperialismo estrangeiro. No entanto, com o tempo, a presença dos missionários começou a ser vista de forma mais positiva, especialmente devido às contribuições significativas que fizeram para a sociedade japonesa. No entanto, o cristianismo gradualmente ganhou aceitação e desempenhou um papel na modernização do Japão. Missionários cristãos estabeleceram escolas, hospitais e instituições de assistência social. Essas instituições não apenas ajudaram a melhorar a qualidade de vida dos japoneses, mas também introduziram novos métodos e conhecimentos que foram fundamentais para o desenvolvimento do país. E instituições de assistência social. Além disso, os missionários desempenharam um papel crucial na introdução de ideias ocidentais sobre democracia, direitos humanos e o papel da mulher na sociedade. Essas ideias começaram a influenciar a forma como os japoneses viam seu próprio governo e sociedade. Introduziram ideias ocidentais sobre democracia, direitos humanos e o papel da mulher. A influência dos missionários ajudou a promover a igualdade de gênero e a participação das mulheres na vida pública, algo que era praticamente inexistente no Japão feudal, e o papel da mulher. Além disso, os missionários também contribuíram para o desenvolvimento cultural do Japão. Eles introduziram novas formas de literatura, música e arte que enriqueceram a cultura japonesa e ajudaram a criar uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Também desempenharam um papel no desenvolvimento da literatura, música e arte japonesas. A influência ocidental pode ser vista em muitas obras de arte e literatura da época, que começaram a incorporar estilos e temas ocidentais, música e arte japonesas. O fim da proibição do cristianismo teve um profundo impacto sobre os cristãos escondidos, conhecidos como Kakure Kirishitan. Estes cristãos haviam praticado sua fé em segredo por mais de 2 séculos, desenvolvendo rituais e práticas únicas. O fim da proibição do cristianismo teve um profundo impacto sobre os cristãos escondidos. Eles finalmente puderam praticar sua fé abertamente. Muitos desses cristãos emergiram de suas comunidades secretas e começaram a participar da vida religiosa pública. Eles finalmente puderam praticar sua fé abertamente. Muitos retornaram à Igreja Católica, enquanto outros formaram suas próprias igrejas independentes. Este período marcou um renascimento do cristianismo no Japão, com um aumento significativo no número de convertidos e na construção de novas igrejas. Muitos retornaram à Igreja Católica, enquanto outros formaram suas próprias igrejas independentes. A diversidade de práticas cristãs que emergiu durante este período refletiu a complexa história do cristianismo no Japão e sua capacidade de adaptação às mudanças sociais e culturais, enquanto outros formaram suas próprias igrejas independentes. A abertura do Japão e o retorno do cristianismo não apenas transformaram a paisagem religiosa do país, mas também tiveram um impacto duradouro na sua sociedade e cultura, ajudando a moldar o Japão moderno.